Estes foram os descendentes de Efraim: Sutela, que foi o pai de Berede, pai de Taate, e pai de Eleada, que foi o pai de Taate. 21. Pai de Zabede, pai de Sutela. Ezer e Eliade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles. Efraim chorou muito dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo. 23. Depois ele se deitou de novo com a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a um filho. E ele chamou Berias, pois tinha acontecido uma desgraça em sua família. 27. Pai de Num, que foi o pai de Josué. Guarde essa frase aqui, ó. Pai de Num, que foi o pai de Josué. Meu Deus, fala conosco nessa noite. Nós tivemos essa palavra pregada por um dos pastores aqui hoje às 8, repetida às 10h30, e agora, Deus, tentaremos abençoar o povo com a mesma pregação. Nos dá sabedoria e graça e visita a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E se você pode, você vai dar uma salva de palmas e vai glorificar a Deus. Amém. Agora que estamos todos acomodados, são 8 horas, nosso objetivo é terminar antes das 9. Mas preste atenção no que eu vou dizer para você. Superar é algo muito importante, superação é algo tremendo. E superar não é fácil, sim ou não? Superar não é fácil. Já diz os especialistas em ginecologista. Demora para sair a frase, a palavra. Que quando você nasceu, você lutou com muitos outros pretendentes ao nascimento. Porque havia muitos espermatozoides ali tentando penetrar o óvulo da mamãe para que você chegasse. Então disputamos com muitos. Então o fato de você estar vivo já é um milagre. Você superou os concorrentes. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então já nascemos superando. E superar nem sempre é fácil. E nessa família aqui é uma família de gente abençoada, não é uma família de gente atrapalhada. Irmãos, toda família tem gente atrapalhada, tem ou não tem? Toda família, de vez em quando, parece um lá que é bêbado, sim ou não? Não precisa levantar a mão não, mas na casa de alguém tem alguém que bebe demais. Tem alguém, irmãos, que não dá para fazer negócio com ele, porque tu chama ele de nó cego. Quem conhece nó cego aqui, levanta a sua mão. Então, tem nó cego. Toda família tem uns que não gosta muito de garrar. Ele procura quem inventou serviço. Porque se ele achar quem inventou serviço, vai dar uma briga. Então, toda família tem gente, irmãos, de todo tipo. Toda família tem gente boa, sim ou não? Toda família tem gente que tem princípios, sim ou não? Em toda família tem. Isso não é da minha família, da sua família, é de todas as famílias, e daqui a pouco eu vou provar para você. Mas essa família aqui, pastor Moisés, é uma família de um homem importante. O tataravô dele chamava-se Abraão. O bisavô chamava-se Isaac. O avô chamava-se Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Os patriarcas, os fundadores de uma nação. Um é chamado pai da fé. O Isaac colhia 100 por 1 quando plantava. E o Jacó foi sem ele nem beira e voltou com 12 filhos, com netos e próspero.
Ainda fez as pazes com o seu irmão Esaú. Então era uma família abençoada. Família crente, que lia a Bíblia, fazia os 12 dias. Família de oração, família top. Qual o filho mais famoso de Jacó? José. Teve 12. Mas o mais famoso foi José. E José teve 2 filhos. Um ele colocou o nome de Manassés. Quer dizer, eu me esqueço de toda a tragédia que já me aconteceu. Coisa linda isso. Manassés significa esquecer do sofrimento. Então, o nome, quando Deus permitiu que José colocasse no seu filho, era: eu estou esquecendo do tempo do Egito, da escravidão, eu estou me esquecendo das desgraças que já me aconteceram. Por isso, o meu nome, meu filho chama Manassés. Nasceu o segundo. Ele colocou o nome de Efraim. O que significa Efraim? Duplamente abençoado. Deus me abençoou muito. Eu não sou só uma pessoa abençoada, eu sou duplamente abençoado. Olha, e nomes são significativos na Bíblia. Tem a sua importância na Bíblia. Antônio, por exemplo. Quem se chama Antônio aqui, levanta a sua mão. Antônio, tem mais Antônio aqui? Antônio, aonde? Antônio Rubens. Vem cá, Rubens, por favor. Amanhã você vai passar por um procedimento. E a igreja vai levantar as mãos para abençoar você. Em nome de Jesus, eu te abençoo, Rubens. Que você vai passar por um procedimento e vai passar com segurança. O reino precisa de você e a sua casa muito mais. Então eu te abençoo em nome de Jesus para que você vá e venha com muita saúde. Amém. Deus te abençoe, viu? Sabe o que significa Antônio, Rubens? Antônio significa aquele que não tem preço. Oh, glória a Deus. Tem 2 vertentes. Ou vale muito, e quem não tem preço também pode não valer nada, né, irmãos? Pode ser R$1,99. Sabe o que significa Felipe? Hã? Amigo dos cavalos. É que o Max está longe. Olha bem para mim. Mas Antônio significa de valor inestimável. Aí Efraim tem filhos, como toda a família. E teve 2. Teve mais, mas esses 2 que a Bíblia cita. Ezer significa tesouro. Quem aqui o papai já chamou você de tesouro? Vem cá, tesouro do papai. Lembra do Kiko? Vem cá, tesouro da mamãe. Isto. E o Chaves? Tesouro. E o Eliade, o seu nome que significa autêntico. Só que não é que os meninos, tataraneto de Abraão, bisneto de Isaac, neto de Jacó, não roubava gado dos outros? Sem vergonha, os meninos. Os princípios que os pais ensinaram, aquilo que os pais passaram para eles, eles começaram a roubar gado dos vizinhos. E numa dessas indas e vindas de roubarem, eles foram mortos. Quando a notícia chegou para Efraim, ele não se conformou. Meu filho? Ele não se conforma. E aí ele chora muito e fica muito triste. E essa tristeza tomou conta do seu coração, e os amigos vieram e consolavam ele. Só que passado um tempo, a tristeza passou, a vida tem que seguir. Ele deitou com a sua esposa, e eles tiveram um filho. E nasceu Berias. E tão angustiado que estava ainda o Efraim, o significado de Berias é desgraçado.
uma desgraça chegou sobre a minha vida. Então, quando chegava o Ezer, tesouro, quando chegava o Eliade, autêntico, quando chegava o Berias, ao desgraçado ali. Aquela família ficou marcada pela desgraça. Aquela família ficou marcada pela desgraça. O que a gente aprende com tudo isto que nós contamos dessa história? A primeira coisa que a gente aprende: toda família tem problema. Será que é só a minha que tem problema? Será que é só a sua? Toda família tem problema. Você pode ver na família que Deus criou no Éden: Adão, Eva, Caim e Abel. Adão, Eva, Caim e Abel. Família que Deus foi quem instituiu, criou, cuidou, abençoou. Só que, passado um tempo, a rivalidade entre os irmãos ficou grande. Ninguém percebeu que tinha uma rivalidade ali. E Caim mata Abel. O que a gente percebe? A terra tinha 25% de violência. Primeiro assassinato. Problema. Família de Noé. Irmão, família de Noé. Foi a hora que apareceu o fofoqueiro. Toda família tem um fofoqueiro. Tem ou não tem? Tem. Diz que tinha um pastor, que tinha uma vizinha da igreja, bem próxima da igreja dela, assim, ela conseguia ver o pastor do púlpito. E ela vigiava a vida dos irmãos e contava para todo mundo o que os irmãos faziam. Era terrível. A língua da mulher, irmãos, quando ela morresse, estava de 4 caixão. Um para ela e 4 para a língua, e 3 para a língua. A mulher era terrível. Fofoqueira. Aí um dia ela ficou doente. E ela não pôde no culto. E ela pediu ao pastor assim: pastor, não tem ninguém para servir a ceia para mim, na minha casa, pastor? Ele falou assim: irmã, não se preocupa, tão perto, a senhora mora na igreja, se a senhora esticar a tua língua, eu coloco a ceia na tua língua aqui. Vingança do pastor foi maligna. É só a senhora esticar a língua que eu já coloco a ceia. Não precisa nem ir na sua casa. Toda a família tem. Chegou na casa um dia Noé plantou uma vinha, e por causa que não tinha as camadas protetoras solares, houve a fermentação do suco, e Noé ficou bêbado. E deitou nu dentro da tenda. O cão, um dos filhos dele, entrou, olha que viu o pai nu, em vez de pegar uma toalha e cobrir a vergonha do pai, saiu contando para todo mundo a vergonha do pai. Eu vi o pai pelado, o pai está lá. A maldição veio sobre o filho dele, Canaã. E os canaãs, os cananitas foram inimigos terríveis de Israel. Foi um povo muito perdido, um povo muito depravado. Os outros 2 irmãos, o Rem e o Efé, pegaram um lençol, viraram o rosto, foram lá e cobriram o pai, sem ver a nudez do pai. O que interessa para mim e para você? Propagar o defeito do nosso irmão. O que você ganha com isso? O que eu ganho com isso? Nada. Porque toda família tem gente que erra também. Família de Davi. Irmão, que é a pior família que Davi? O homem segundo o coração de Deus. Deus disse assim, através da boca do profeta Natã: o que você fez às escondidas, os teus filhos falarão às claras. Família de Samuel. Samuel, irmãos, não conseguia conduzir os seus filhos na presença de Deus. O homem da tríplice unção. Unção de rei, sacerdote e profeta.
Família de Jeremias. Se a gente for citar os defeitos das famílias dos tempos bíblicos aqui, nós vamos longe. Toda família tem gente com problema. Não é uma exceção a sua. Então, irmãos, se a sua família já passou por um drama, já passou por uma confusão, já passou por uma situação desagradável, nós não podemos ficar presos a essa situação. Nós temos que reagir. Quem crê vai dando graças a Deus. A vida segue, você pode dar um aleluia. Você tem que superar isto. Superar o drama familiar, superar a confusão familiar, superar o medo familiar, superar. Porque o Senhor é contigo. 2, o que eu aprendo com isso? Nós não podemos subestimar o inimigo. Está certo que os meninos eram parentesco de patriarcas prósperos, mas crescer aquele gado rapidamente na casa deles tinha alguma coisa estranha. A vida dá sinais, e se a gente não observar os sinais que a vida nos dá, nós podemos pagar caro. Não pode fechar os olhos para os sinais que a vida está mandando. Às vezes você fala assim, a Bíblia diz, as más companhias corrompem os bons costumes. Temos que estar atento o que nossos filhos, o que nossa família, o que nossa casa está vendo, está ouvindo, está conversando. Porque chega uma determinada hora e ele vai falar para você assim, olha, eu não acredito mais na Bíblia. E ele estava dando sinais disto. As suas leituras não eram coerentes com aquilo que ele acredita, com aquilo que ele ouve, naquilo que ele foi criado, a sua conduta. A vida dá sinais. A vida, não entender os sinais que a vida está mandando, vai fazer com que a gente perca alguma coisa. Tem alguma coisa errada, irmãos. A gente tem que observar, tem que estar atento. Não podemos, irmãos, deixar de ver o que está à nossa volta. 3, não descontar decepção em quem está do lado. Às vezes a gente desconta as coisas na pessoa errada, sim ou não? Diz que a psicologia ensina que aquele que é ferido, ele fere. Não é motivo de justificativa, mas a maioria dos estupradores foram violentados quando eram crianças. Pessoas revoltadas, muitas pessoas revoltadas hoje, ela quer expor a sua revolta por causa de coisas que aconteceram com elas no passado. Isso é certo. Não é desculpa, mas acontece. Se eu fui prejudicado, se eu fui maltratado, se eu fui machucado, eu tenho que sarar essa machucadura. Eu não posso deixar essa ferida aberta e ferir outros para me sentir bem, porque como eu fui ferido, outros também precisam ser feridos. Meu pai e minha mãe tentou facilitar a minha vida e dos meus irmãos com tudo que eles podiam. E eles puderam, não muito, mas o que eles puderam, eles fizeram para nós. Fizeram para nós. E eu tenho 2 filhas, e eu também, se eu posso facilitar para os meus filhos, eu vou facilitar. Eu não vou dar de mão beijada nada. E se eu posso evitar com que eles sofram, Cláudio, eu vou evitar, porque é mais fácil para eles. Só que eles têm que saber quanto custou para chegar até aqui. Aí é questão de conversa. Aí é questão de bater papo. Aí é questão de sentar e explicar. Eu fui pastor que dormiu em banco de igreja, porque não tinha dinheiro para pagar um hotel. Também, se eu tivesse peona, não tinha hotel.
Eu fui pastor que esperava carona na estrada para ir para o culto, com a bolsinha, com mala. Eu fui pastor que andei de ônibus, de linha, ou de carona, ou de lambreta. Mas hoje, não precisa que os pastores que estão começando hoje durmam em banco de igreja, precisam fazer com o que eu fazia. Existem outros caminhos para isto. Alguém plantou, outro regou, e Deus está dando um grande crescimento. Não é porque alguém sofreu que todo mundo tem que sofrer. Você chega lá, irmão, você chega no serviço que você trabalha, tudo animado amanhã cedo. Teu patrão, você fala para ele assim, bom dia. Ele fala, bom dia para quem? Te dá uma dura, você nem está sabendo porque você está apanhando. Você já fica o dia inteiro meio revoltado com aquela situação. Você fala, por que esse cara deu uma assadura em mim? Por que ele ficou bravo comigo? Aí você fica o dia inteiro, eu vou pedir a conta, mas se você pedir a conta, você não paga a conta. Então você tem que engolir. Aí você chega em casa. Mas você já chega em casa meio decidido. Se ela abrir a boca hoje... E às vezes ela chega em casa, a maioria dos homens aqui, eu acho que 99% dos homens aqui, ele é uma pessoa tranquila, que ele chega em casa, coloca o sapato no lugar certo. Nenhuma mulher aqui pega a meia de marido no meio da sala, tira a camisa, coloca no lugar certo, ou no lugar para lavar, a calça a mesma coisa, e assim por diante. Concordam, homens? Levanta a sua mão. Mulheres, é verdade isso? Não. Senão foi muito forte. O que anda com os cavalos não... Só que a hora que ela fala alguma coisa, você já está... Aí você dá uma patada também. Ela já pega e já desconta no menino. O menino já chuta o cachorro. O cachorro olha assim, mas o que eu fiz? Quem fere, fere. Ou melhor, quem é ferido, quer ferir. Que o Berias tinha culpa de ter nascido na desgraça familiar dele? Só porque ele nasceu na desgraça familiar da casa dele, no momento trágico da família, descontou na pessoa errada. Para de descontar em gente errada. Só estou falando coisa de janeiro, coisa fácil da gente resolver. Primeiro, famílias têm dificuldade, a sua não é exceção. Segundo, não subestimar o inimigo. Terceiro, não descontar decepção em quem está do lado. Quarto, você não pode esquecer quem você é. Você pode dar um glória a Deus por isso. Eu vou dizer de novo, você não pode esquecer quem você é. Você pode dar um aleluia. Fala comigo assim, eu não sou o que me aconteceu. Quem aqui tem coragem de levantar a mão e falar assim, eu já quebrei? Levanta a sua mão. Você já quebrou? Você é quebrado? Não. Você quis quebrar? Não. Não. Tem pessoas, irmãos, que elas ficam, porque ela quebrou um dia, agora ela não tem coragem de tomar uma iniciativa para dar um avanço. Você não é o que aconteceu. O pastor que pregou aqui hoje, falou que uma mulher se divorciou, e era a ovelha dele. E ele então, toda vez que ligava para a irmã, ela falava assim, eu me divorciei, porque eu não aceito o divórcio. Eu não aceito esse divórcio. Eu não aceito. O marido dela já fazia 6 anos que estava casado com outra mulher. Já tinha uma filha de 3 anos. E ela não aceitava o divórcio ainda. Ligasse para ela, ela falava assim, eu estou divorciado, eu não aceito o divórcio. Eu não aceito. Aí um dia, ele passou 4 anos sem ver a irmã. Ele veio fazer uma visita na cidade que ele foi pastor.
Falou para a esposa: vamos passar na casa da irmã, vamos ver como é que ela está. A hora que ela chegou na casa, sentada, tomar café, ela falou assim: então, aquele meu marido, ele me deixou. Divórcio de novo, irmão. O assunto dela só era o divórcio depois de 10 anos. Depois de 10 anos. Ele tentou mudar o assunto, ela falou assim: então, você está fazendo faculdade, né, minha irmã? Ela falou: graças a Deus, pastor, fazendo faculdade, meu último ano de faculdade. Vou apresentar meu TCC essa semana. Sabe qual é o meu assunto do TCC? Você sabe qual é o assunto do TCC? Divórcio. Nós não podemos ficar presos, não, irmãos. Você não é o que te aconteceu. Fala bem alto comigo assim: eu não sou o que me aconteceu. Vou provar para você, filho pródigo. Pegou metade da herança, Ronaldo, saiu de casa, foi para um lugar estranho, perdeu todo o dinheiro. Tem pessoas, irmãos, que ele pensa que ele sai de um lugar abençoado. Se ele não sair de acordo com aquilo que manda o manual, ele vai sair até com um pouco da bênção, porque ele está num lugar abençoado, mas a bênção acaba no caminho. A bênção está na casa do Pai. E aí o que acontece? Ele gastou todo o dinheiro dele. Daqui a pouco foi arrumar um emprego aonde? Cuidar de porcos. Cuidar de porcos. E foi lá cuidar dos porcos. Daqui a pouco ele queria comer as bolotas que os porcos comiam. Sabe o que falavam para ele? Não, a sua hora de comer tem hora para comer. Isso aqui é dos porcos. Não deixavam ele comer nem comida de porco. Aí ele falou assim: não, eu vou levantar, vou lá ter com meu pai. E vou pedir para o meu pai: faz de mim um dos teus empregados, pai. E quando ele chega para ser um dos empregados do pai, o pai abre os braços, o recebe bem gostoso, dá um abraço, coloca uma roupa verde, branca nele, assim, bonita, chique, e fala assim: esse meu filho estava perdido, e agora ele foi achado. Aleluia por isso. Ele queria ser empregado, mas o que ele era do pai? Vou perguntar de novo. Ele queria ser empregado, mas o que ele era do pai? Filho. Você é filho, meu irmão. O que te aconteceu não é o que você é filho do Deus Altíssimo. Há o poder da superação sobre a sua vida. Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, Israel. Israel aqui, Israel lá. Quando Davi conquistou todo o seu trono, ele fala assim: oh meu Deus, será que tem alguém na casa de Jonatas que eu não usei de bondade ainda? Alguém falou: Mefibosete. Mefibosete é um menino que nasceu para ser príncipe, filho de rei, príncipe. Mas uma tragédia aconteceu com ele. No dia da morte do seu avô Saul, do seu pai Jonatas, a empregada pega ele no colo, sai correndo com o menino, tropeça na novela que passou da Record. Uma carroça passou em cima da perna do menino e ele ficou aleijado. Na Bíblia não tem carroça. E eu não vou nem colocar, porque se eu colocar, a Bíblia fala assim: não coloca nenhum tio, nenhuma vírgula, imagina uma carroça. E aí o menino ficou manco, aleijado. Esconderam o moleque em Lodebar. Lodebar é um lugar que não nasce nada, lugar estéril. Então o menino que era para ser príncipe, aleijado e estéril em Lodebar. Mas aí Davi quer trazer o menino de volta. E quando a notícia chega, o rei te chama, ele fala assim: quem sou eu? Um cachorro morto para que o rei lembre de mim? Quando o menino chegou como um cão morto, Davi o viu como príncipe. Aquilo que aconteceu com Mefibosete não mudou quem ele era príncipe. Você pode dar glória a Deus por isso. Levanta sua mão direita e fala assim: aquilo que eu sou não vai mudar. Aquilo que me aconteceu não muda quem eu sou. Você é filho do Deus Altíssimo, igreja. Você tem o poder do recomeço, da superação, da bênção do altar que sobre a sua vida, do Deus que diz a sua palavra: agindo eu, quem impedirá? 5, e a gente vai terminando. O maior problema, irmãos, de uma família é a acomodação. Procurando no dicionário para minha equipe
Acomodação, e coloque aqui para mim, fazendo um favor. Acomodação. A gente não pode se acomodar. Efraim não se acomodou. Tem coisas ruins e boas que a gente faz. E uma das coisas boas que ele fez um filho novo. E a sua família continuou crescendo. Daqui a pouco eu chego em Josué. Continuou crescendo. Continuou avançando. Está certo que ele colocou o nome no menino de desgraça, mas ele não se acomodou. Acomodar é coisa séria. Tem famílias acomodadas, irmãos. A palavra acomodação significa ação de acomodar, disposição, arranjo. Acomodação da vista, acomodação dos móveis, divisão, compartimento do cômodo. Pessoas que se instalam e moram se hospedam. Acomodação. Agora coloca acomodar para mim, acho que vai ser melhor. Acomodar. Porque acomodação deu acomodação de casa. Acomodar. Olha bem para mim, quantas pessoas ficam acomodadas no seu emprego, no seu trabalho? Às vezes precisa, irmãos, de alguém na empresa que você trabalha, que tenha um curso que você não tem. E aí o patrão, às vezes, é obrigado a buscar alguém de fora, porque a gente às vezes se acomoda. Eu estou bem aqui ninguém mexe comigo. Quem já foi atendido por gente acomodada, levanta a sua mão. Quem quis estrangular a pessoa? É pecado querer? Não. A pessoa é acomodada demais, irmão. Você já foi no restaurante que a pessoa é muito acomodada para servir você? Esses dias eu vinha de São Paulo, parei num restaurante, e o rapaz que me serviu os pastores lá comigo assim, eu falei para ele assim: moço, vem cá um pouquinho. Se eu tivesse um restaurante, eu ia vir aqui fazer uma proposta para você ser gerente do restaurante que eu tivesse. Rapaz, você é muito prestativo, cara. Você é muito rápido. Você é assim com todo mundo? Ele falou: sim, com todo mundo. Abri a carteira na hora de ir embora, falou: vou dar uma gorjeta para ele. Tinha uma nota de 50 e uma de 10. Ele ficou com a de 10. Mas agora, tem uns, irmão. Quem já entrou em algum lugar assim, para ser servido, restaurante, loja, qualquer coisa, e você desanimou e foi embora? Levanta a sua mão. E nunca mais você vai voltar lá. Não vai. Não vai. Porque é muito ruim o serviço. A pessoa muito acomodada parece que está fazendo um favor para a gente. Como você está fazendo um favor, eu não tenho culpa se eu quero ir lá comprar alguma coisa. Mas tem gente que é muito acomodada, irmãos. E uma igreja, você já frequentou a igreja que o pastor é acomodado? Não pode. Tem pastor que é muito acomodado, irmão. Contei aqui para os irmãos que um pastor esse dia me procurou que ele quer construir uma igreja. Contei, né? Não dá. Ele não quer construir, ele quer colocar o nome na placa, ele quer que a gente faça e entregue a chave. Não dá. Tem gente muito acomodada no mundo. E às vezes tem famílias que estão com o casamento acomodado. Tem que fazer alguma coisa diferente, irmã. E irmão também. Né, Lourdes? Eu estou que eu tenho um amém forte aí. Aleluia. Tem que de vez em quando beijar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Parece que depois que os homens se casam, ou homem e mulher, né? Começa a aumentar o manequim. Agora, já que a beleza ficou um pouquinho mais longe, tem que ter a criatividade. Não é o seu caso, você continua a mais bela das belas. Aqui é a bela e a fera. Tem que
Sair da acomodação. Filhos, para de ser acomodado, ajuda um pouco a casa. Às vezes, vai colocar o lixo. De novo, faz 6 meses que você não vai, de novo faz 6 meses. A gente não pode estar acomodado na vida. A vida tem que estar sempre em movimento, sim ou não? O corpo da gente. Quem reconhece que o seu corpo precisa mudar para melhor, levanta a sua mão. O seu corpo dá sinais. Eu sempre fui atleta, irmão. Verdade. Eu sempre fui, verdade. Faz tempo que eu não sou, mas eu sempre fui. Me orgulhava de ter uma boa impulsão, um chute forte. Me orgulhava de fazer exercício. Hoje eu parei, mas eu vou retomar. Aí, um tempo atrás, eu morava em Peruna ainda. Tinha um moço lá, dono da academia, chamado Walter, ele falou assim: pastor Toninho, vamos para a academia, pastor, vamos lá, vamos fazer exercício. Eu falei: então vamos. Cheguei na academia, irmãos, 7 horas da noite, cheio de jovem, Gustavo, da igreja. Aí ele falou para mim: pastor, vamos começar de leve, hoje a gente vai fazer braço. Moisés, ele me deu 2 pezinhos. Aquele menor. Quanto tem o menor? Não tem 1 quilo, não tem. Não, o menorzinho, aquele pequenininho mesmo. Que 2 quilos que é lá, gente? Que lá acho que é meio quilo, não é? Sei que é pequenininho. E eu comecei. E vai. Passou o irmão da igreja e falou assim: ô pastor, isso é de menininha. Eu falei: o quê? E o duro é que aquele lá é o da língua da irmã. Passava outro falando assim: pastor, tá de gozação, hein? Fala que jogou bola, que foi atleta, hein? Chamei o Walter e falei assim: Walter, dá o maior aí. Dá o que eles estão fazendo aí. Dá o deles aí. Pastor, é melhor não. Rapaz, obedece. Querendo o teu profeta e prospera daqui. Me deu os grandes lá. Que a molecada fazia. E comecei, irmão. Mas no mesmo ritmo dos meninos. E eu não entreguei os pontos. Fiz tudo certinho. Pastor Gildo, terminou. O Walter falou assim: está de parabéns, hein, pastor? Falei: pensando o quê? Amanhã você volta a fazer perna. Estava acomodado, irmão. Acomodado. O corpo estava quente, eu cheguei no carro. A hora que eu abri a porta deu para abrir. Eu sentei. O corpo acho que esfriou. Irmão, eu não conseguia erguer o braço para colocar a chave no contato. Eu fazia assim, ó. Eu falei: eu vou morrer. Vou morrer. Isso chama infarto. Eu nunca tive, mas é isso que acontece, que as pessoas começou, aí já veio na minha cabeça um formigamento. Irmão, eu não conseguia ligar o carro, eu não conseguia ligar para Lourdes para ela vir me buscar, eu não conseguia mudar a marcha. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu comigo? Cheguei em casa, irmãos, a perna estava boa, estava andando. A hora que eu fui colocar a mão, o portão nosso é de erguer no braço. Que? Nem tentei. Eu não conseguia abrir a maçaneta da entrada do portão de ferro. Assim. Entrei dentro de casa, a Lourdes falou assim: tá tudo bem? Eu falei assim: não. Vou tomar banho, vê se passa. Entrei no banheiro, irmãos, eu não conseguia erguer o braço para lavar a cabeça. Até hoje ele está esperando eu fazer as pernas lá. A acomodação faz essas coisas com a gente. Aonde você está acomodado, meu irmão?
Aonde você está acomodado? Quer ver? Hoje de manhã, um irmão estava aqui, o Borba, falou assim que ele fez perna e ele não conseguia andar. Quando a perna esfriou, ele ficou ficando assim, ó. Quem tem coragem de levantar a mão? Já aconteceu comigo, levanta a mão. Olha só, porque é acomodação. Então, às vezes você está muito acomodado. A gente tem que estar em movimento, irmãos. Movimento, movimento, movimento. Sempre em movimento. Moisés, qual a comida que você mais gosta? O que você mais gosta? Arroz, feijão e bife. Arroz, feijão e bife. Aí a Cláudia sabe disso. Aí o Moisés acorda de manhã e fala assim: já fez o café, Cláudia? Ela fala assim: fiz melhor. Fiz arroz, feijão e bife. Uau! Moisés vai comer café da manhã, arroz, feijão e bife. Aí ele chega para almoçar. Tá pronto o almoço, Cláudio? Tá. Você fez o quê? Fiz o que você gosta bem: arroz, feijão e bife. Aí à tarde ele está para a rua, vai tomar um cafezinho preto em casa. Tem um cafezinho preto aí, Cláudia? Fiz melhor. Fiz arroz, feijão e bife. Aí à noite ele vai jantar. Chega para jantar, a Cláudia fala assim: fiz a comida dos seus sonhos: arroz, feijão e bife. Daqui uma semana ele quer jogar esse bife aonde? Tem que colocar um ovinho, uma abóbora, colocar uma salada de alface. Não é verdade? Tem que fazer um rodízio. Amém? Irmão, saia da sua acomodação e se coloca de pé para a gente orar juntos. Sexto, toda acomodação desanima uma pessoa, irmãos. Toda acomodação desanima sempre alguém, viu? Sempre alguém. O Bolsonaro colocou aí não foi o Bolsonaro, não sei se nem se é fake news, mas está no Globo News, assim, dizendo que ele vai convocar quem fez exército dos 18 ao 38. Quem aqui fez exército entre 18 e 38 anos? Já pensou, Gustavo? Vem cá, Gustavo. Sobe aqui, Gustavo. Gustavo fez o famoso tiro... Foi o exército. Irmãos, ele fez o exército. Agora ele vai para a guerra, a do Golfo lá. Lutar com os iranianos, por exemplo. Tudo cabra treinado. Você está pronto? Não. Porque ele não está na ativa. Não porque ele não é um cara forte, ligeiro, é um sniper, atira como ninguém. Mas não adianta. No filme Rambo 3, o Rambo fala assim, alguém fala assim: é melhor mandar 5 leões do que 500 cordeiros. Então, saia da sua... Você vai cantar? Não está na banda? Não, hoje, nesse caso? Saia da sua acomodação. E para terminar, toda a história, creia comigo agora, pode ser mudada. Vou falar de novo: toda a história pode ser mudada. Nessa família foi nascendo crianças. E um dia gerou Num. E depois de Num gerou Josué. Sabe quem foi Josué? Josué foi o homem que substituiu Moisés e levou o povo à terra prometida lá. Josué. Essa família teve a sua história mudada. Eu estou tendo hoje a oportunidade de mudar a história da minha casa. Você pode dar um glória a Deus por isso? Toda família tem problema, não posso subestimar o inimigo, não descontar decepção em quem está do lado, não esquecer quem eu sou, não me acomodar, porque toda a história pode ser mudada.
Quem quer ter sua história mudada aqui, levanta a sua mão para o céu. Meu Deus e meu Pai, nós estamos colocando a nossa vida no altar nessa noite. Nossa vida na presença de Deus. Nossa vida na presença do Deus que pode mudar as nossas histórias. E nós vamos ter atitudes que vão mudar a nossa história. Em nome de Jesus, eu oro e abençoo a igreja agora, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.